Saudações, vamos falar um pouco da Índia e do subcontinente indiano. A Índia é um país do tamanho da soma da Argentina com o Paraguai, mas com 1 bilhão e 430 milhões de habitantes. É o mais populoso do mundo e tem a terceira maior economia, com PIB paritário de 14 trilhões de dólares. O Paquistão é pouco menor que o Mato Grosso, tem 230 milhões de habitantes. Bangladesh e Nepal tem mais ou menos o tamanho de Santa Catarina, só que Nepal tem uns 30 milhões de habitantes, Bangladesh uns 170 milhões. Sri Lanka tem 22 milhões de habitantes, um pouco maior que Alagoas. As Maldivas, bom, elas são pequenininhas. Juntando tudo, dá cerca de 1 bilhão e 900 milhões de habitantes. Como fica patente nessa introdução, eu vou aproveitar enquanto eu ainda tenho garganta e falar da Índia. Mas eu quero começar com uma parte do Bhagavad Gita, que é a seguinte. Verso 20. Então, Arjuna, na quadriga cuja flâmula a grandeza anuncia o servo de Rama, pegou seu arco, nas costas aljava. Vendo de Dhritarashtra informação militar ao Senhor Krishna, dirigiu então a palavra. Agora, mais que nunca, prestes a guerrear, Arjuna disse: para que nesta veja eu daqueles à vinda, entre os exércitos, coloca a quadriga minha. Sem revinda, ao fora, lutar eles o intento, neste empreendimento cruento e belicoso. Mostra-me, por favor, quem lutarei agora. Mostra-me o exército em todo desejoso, de o filho de Dhritarashtra agradar, ó infalível, embora a mente dele terrível certo esteja. Sanjaya disse: ó descendente de Bharata, aquele que inspira a devoção mesmo em Vishnu, Brahma e Shiva, choferado foi pelo Senhor de todos os sentidos e entre todos os exércitos bifendidos, posicionada em presença dos regentes do mundo todo, como Brisna, Drona e outros armidoutos. O Senhor disse-lhe: observa, ó caro Partha, o agrupamento Kuru neste local disposto. Distarte. Ver então pôde o filho de Prita, nos discordantes exércitos tomando parte, seus avós, pais, mestres, irmãos, netos, filhos, amigos, sogros, tios maternos, com a visão de toda sorte de amigos e parentes, para que o Senhor Krishna assim o ouvisse. Palavras a isto atinentes. Arjuna então disse, enquanto dominado por indizível compaixão, Arjuna disse: ver amigos e parentes diante de mim, procelosos à guerra nesse campo copioso, faz minha boca secar, meu querido Krishna. E o tremer de meu corpo não encontra fim. Outro assim, arrepia-se meu corpo todo. Incapaz eu sou de segurar o meu arco Gandiva, e minha pele ilativa queima como fogo. Indizível o porquê de eu estar exatamente, e de mim mesmo agora estou deslembrando. Girando, minha mente está, ó Krishna, ó Keshava, tudo é desdita, precisamente o que tentei evitar. Da morte dos meus próprios parentes. Alguns bem decorrentes, ver não posso. Tampouco posso, meu querido Krishna, aspirar êxito, reino ou gozo subsequentes. De que vale a felicidade ou reinança, Govinda? Ou ainda, que relevância existe num próprio ar vital, quando aqueles pelos quais desejamos estes, afinal, têm neste campo de batalha a vida próxima à finda? Ó Madhusadana, se mestres, avós, filhos e pais, netos, tios maternos, cunhados, sogros e demais, prontos a abandonar suas vidas e posses estão, embora por algum dar-me, matar-me venham, deveria eu querer matá-los? Por qual razão? Para com eles travarem guerra. Pronto não estou por todo o universo, ainda menos por essa pequena terra. A morte levando-os de Dhritarashtra. Seremos nós vulturosos, ó Janardana? Ou nos restará tolerar o universo?
Se mortos tais agressores, pecadores seremos nós. Atroz é o predicado de tamanho imenso errar. Matar os de Diratastra e nossos amigos não convém. Levanta a destruição o nosso próprio meio familiar. O que ganharíamos, ó esposa da deusa da fortuna? Com seus corações dominados pela cobiça, ó Krishna, mantenedor de toda vivência, o erro de matar a própria família, consciência não os possui. Porque deveríamos nós, por nossa vez, muito contudo, cientes do absurdo, irmos na insensatez de destruir a família em tamanho desculto, da dinastia a completa destruição, sem terem de quem garantir os passos. A não religião ganha, assim, espaço, e a tradição da família inexiste, enfim. Quando é o ambiente familiar e religioso, poluem-se as mulheres em busca de gozo, e a classe feminina sua prole abomina. Da sucessão de tais crianças indesejadas, decorre a todos uma vida de todo infernal. Aqueles que tornam a família anormal, aqueles que tais famílias tornam habitadas, sem oferenda de arroz ou mesmo de água. Dessas famílias corruptas caem os ancestrais, pois a seus rituais continuidade não é dada. Aqueles que destroem da família a estrutura, destruição que precede crianças não queridas, levam à extinção também o sistema social, dado tornar-se habitual entre as castas a mistura. De tais destruidores é a residência o inferno. Do conhecimento superno, minha nascente, porque a sucessão discipular não se vê negar, ó mantenedor dos viventes, eu embasado cerno. Ó desgosto, movido pela ânsia, vertida a felicidade palaciana, a matar a nossa própria gente, ó Krishna. Agora, nosso ser tornou-se disposto, tal qual uma cortesia. A mim certo seria se os filhos de Diratastra, em mãos, suas armas, matassem a mim no campo de batalha, sem que qualquer represália oferecesse eu. Sanjaya disse: o arqueiro Arjuna, em seu coração partido, após assim ter dito, em sua quadriga sentou-se. Ali no campo de batalha, sua flecha, seu arco, pôs ele de lado, tomada por uma mente anária. De história ocidental, de narrativa ocidental. Conforme na própria tradução, Krishna está rejeitando de modo contundente os argumentos de Arjuna, para não cumprir seu dever como guerreiro. Arjuna, por fim, admite estar confuso e aceita Krishna como mestre espiritual, pedindo-lhe que diga definitivamente o que é melhor. Krishna, então, prossegue instruindo seu amigo, agora também discípulo. Arjuna está diante da maior guerra que a humanidade até então já tinha visto acontecer. Esse é o drama do Bhagavad Gita. Um homem contra o seu destino. E a única forma dele vencer o próprio destino é fazer ele se realizar. Arjuna respaldou seus argumentos nas escrituras e na tradição de sucessão discipular. Krishna comenta como as escrituras sagradas, embora de fato reveladas, têm seções menos que conclusivas, assim expondo seus argumentos que não eram baseados nas conclusões dos Vedas. Quando Arjuna pede por mais esclarecimentos, Krishna conclui o capítulo explicando mais elaboradamente as características do autocontrole e outras daquele cuja consciência está absorta em transcendência, e encerra dizendo que quem atinge semelhante estado de pureza pode entrar em sua morada eterna, além do ciclo de nascimento e morte. Não é o que o homem faz. É porque ele faz. É com que disposição ele faz. O subcontinente indiano, onde moram 1,5
e 900 milhões de pessoas. 1 bilhão e 900 milhões de pessoas. 1 bilhão 432 milhões na Índia. 230 milhões no Paquistão. 170 milhões em Bangladesh. 32 milhões no Nepal. 22 milhões no Sri Lanka. 3 milhões no Butão. 300 mil nas Maldivas. 1 bilhão e 900 milhões de pessoas. Mais de 1/5 da espécie humana mora lá. E nem todos são amigos. Apesar de ser o mesmo povo, serem irmãos, Índia e Paquistão têm muitas diferenças. E já foram à guerra 3 vezes. Mas é normal entre os indianos guerrear irmão contra irmão. O que não significa entre eles pecado. Então, não dá para estudar a civilização indiana com conceitos ocidentais. Isso vale para todas as criações indianas. O budismo é a criação indiana. O hinduísmo é a criação indiana. O jainismo é a criação indiana. O sikhismo é a criação indiana. Há centenas de milhões de muçulmanos na Índia. Há cristãos na Índia. Há muita gente na Índia. Ela não é um monólito. Como, por exemplo, é o Japão. Como, por exemplo, é a Coreia. A Índia está muito longe de ser um monólito. Mas, ainda que os indianos, mesmo que tenham sido rebaixados a paquistaneses ou mudados para bengales, para singaleses, nepaleses, butaneses, maldívios, a Índia é o lar de todos os indianos. E nem sempre os irmãos se dão bem. E está tudo certo. O que não é para ser, não será. Porque se fosse para ser, seria. É incrível como isso é Parmênides, né? Mas só prova que, de fato, os gregos ancestrais e os indianos estavam na mesma civilização. A mesma civilização. Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Antes de prosseguir com essas análises, vamos dizer, indianas, eu quero voltar a Sigmund Freud e o mal-estar da civilização. Nessa obra, Freud diz que a vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma maioria que é mais forte que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, se a civilização é possível nesses termos, a gente tem aqui claramente que o liberalismo, que o individualismo são a essência da anticivilização. Tudo aquilo do qual acusamos o Ocidente é verdadeiro a partir desse princípio. Não existe civilização se predomina a vontade do indivíduo. O que existe quando o indivíduo comanda é a barbárie. Por isso o Ocidente é a barbárie. E a Índia, com seus 24%, subcontinente indiano, com seus 24% da civilização humana, de todos os seres humanos, bom, lá é a civilização, porque não é o domínio do indivíduo. Onde domina o indivíduo, está ausente qualquer resquício de civilização. Freud diz que o poder da comunidade se estabelece como direito, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. Tal substituição do poder do indivíduo pelo da comunidade é um passo cultural decisivo. Sua essência está em que os membros da comunidade se limitam
quanto à possibilidade de gratificação, ao passo que o indivíduo não conhecia tal limite. Portanto, segundo Freud, a exigência cultural seguinte é a da justiça, isto é, a garantia de que a ordem legal que uma vez se colocou não será violada em prol de nenhum indivíduo. Não é julgado aqui o valor ético desse direito. O curso posterior da evolução cultural tende a tornar esse direito não mais a expressão da vontade de uma pequena comunidade, casta, camada da população, tribo, que novamente age como indivíduo violento face a outros grupos talvez mais numerosos desse tipo. O resultado final deve ser um direito para o qual todos, ao menos todos os capazes de viver em comunidade, contribuem com o sacrifício de seus instintos e que não permite, de novo, com a mesma exceção, que ninguém se torne vítima da força bruta. Então, cara, liberalismo, essa liberdade restrita do indivíduo que eles defendem no Ocidente, é a antítese da civilização. Eu não sei porque as pessoas ficam, oh meu Deus, a Índia, ou o Paquistão, ou Sri Lanka, ou Nepal, ou Bangladesh, com tanta gente. Isso é civilização. Nojo, asco, repulsa é o Ocidente. E o poder bruto e estúpido do indivíduo fazer prevalecer a sua própria vontade. As escusas, aí sim, da civilização. A liberdade individual, continua Freud, não é um bem cultural. Ela era antes maior do que qualquer civilização. Mas era sem valor, porque o indivíduo mal tinha condição de defendê-la. Graças à evolução cultural, ela experimenta restrições e a justiça pede que ninguém escape a elas. Aquilo que uma comunidade humana se faz sentir como impulso à liberdade pode ser revolta contra uma injustiça presente e assim tornar-se propício a uma maior evolução cultural, permanecendo compatível com a civilização. Mas também pode vir dos restos da personalidade original, não domada pela civilização, e desse modo tornar-se fundamento da hostilidade à civilização. E é por isso que os ocidentais gostam tanto dos vikings, né? Eles eram um pouco mais que animais. O impulso à liberdade, continua Freud, se dirige, portanto, contra determinadas formas e reivindicações da civilização. Ou contra ela, simplesmente. De fato, eu não consigo, olhando para Naíba e chegando em Goiás, que é para onde eu vou quando eu quero paz, encontrar uma definição melhor do Ocidente, do individualismo, da defesa que idiotas como o da bicicleta, ou aquele gordinho estúpido que é herdeiro, fazem do indivíduo. Eu não consigo ver a Margaret Thatcher mais do que um animal, falador de grosserias, quando eu penso nessa classificação que Sigmund Freud dá ao que é civilizado e ao que é bárbaro. Freud continua dizendo que é pouco provável que, mediante alguma influência, possamos levar o homem a transformar sua natureza na de um cupim. Ele sempre defenderá sua exigência de liberdade individual contra a vontade do grupo. Boa parte da peleja da humanidade se concentra em torno da tarefa de achar um equilíbrio adequado, isso é, que traga felicidade entre tais exigências individuais e aquelas do grupo, culturais. É um dos problemas que concerne ao seu próprio destino. A questão de se esse equilíbrio é alcançável mediante uma determinada configuração cultural ou se o conflito é insolúvel. Ao deixar a visão humana comum nos indicar os traços na vida do ser humano, continua Freud, que devem ser designados como culturais, tivemos uma impressão nítida do quadro geral da civilização, embora até o momento não tenhamos aprendido nada que não seja do conhecimento geral, que não era do conhecimento geral, né? Parece que os liberais se esqueceram disso. Mas é mais porque eles são incultos, né? Eles, de modo geral, são muito burros, são paranoicos. São paranoicos. Então, eles não são mentalmente sãos. Hoje teve a notícia de que um cara em Curitiba passou fogo num e feriu outros dois. Parece que na mesma Curitiba, outro matou um casal
e, não satisfeito, matou o socorrista que foi socorrer o casal. Isso não é um problema dos curitibanos. Curitiba é uma cidade ótima. A questão não é Curitiba, não é o lugar Curitiba. É o tipo de gente que o bolsonarismo criou e do qual ele se alimenta. Uma gente essencialmente doente, absolutamente insível, insana, certo? O individualismo liberal, a religião liberal não leva a nada melhor do que isso. E como a gente afirmou, ela é a anticivilização. Freud continua dizendo que ao deixar a visão comum nos indicar os traços da vida do ser humano que devem ser designados como culturais, tivemos uma impressão nítida do quadro geral da civilização. Embora até o momento não tenhamos aprendido, como ele disse, e eu repito, nada do que todo mundo não saiba. Ele continua afirmando que a evolução cultural nos surge como um processo peculiar que se desenrola na humanidade, no qual muita coisa quer nos oferecer e nos parecer familiar. Podemos caracterizar esse processo pelas mudanças que ele efetua nas conhecidas disposições instintuais humanas, cuja satisfação é, afinal, a tarefa econômica de nossa vida. Alguns desses instintos são absorvidos de maneira tal que em seu lugar aparece o que no indivíduo descrevemos como traço de caráter. Freud continua sua obra magistral dizendo que, após o homem primitivo descobrir que estava em suas mãos, literalmente, melhorar sua sorte na terra mediante o trabalho, não podia lhe ser indiferente o fato de que alguém trabalhar com ele ou contra ele. O outro indivíduo adquiriu a seus olhos o valor de um colaborador, com o qual era útil viver. Ainda antes, em sua pré-história antropóide, ele havia adotado o hábito de construir famílias. Os membros da família foram provavelmente os seus primeiros ajudantes. Freud diz o seguinte: em Totem e Tabu, procurei mostrar o caminho que levou dessa família ao estágio seguinte da vida em comum, os bandos de irmãos. A vitória sobre o pai havia ensinado aos filhos que em associação pode-se ser mais forte que o indivíduo. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram que impor uns aos outros, a fim de preservar esse novo estado de coisas. Os preceitos do tabu constituíram o primeiro direito. A vida humana em comum teve um duplo fundamento: a compulsão ao trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que no caso do homem não dispensava o objeto sexual, a mulher, e no caso da mulher, não dispensava o que saíra dela mesma, a criança. Eros e Ananke tornaram-se também os pais da criança. Eros e Ananke eram os pais da cultura humana. O primeiro êxito cultural consistiu que um número grande de pessoas pôde viver em comunidade. É a vida em comunidade que fala da civilização. Não o indivíduo doente, anticivilizacional, bárbaro e bruto do Ocidente. Aliás, é sobre isso que aqui vamos entrar novamente na Índia, se vocês me permitem. Repare que o indivíduo de direita, o liberal, o identitário, em última instância, o bolsonarista, o evangélico maluco, que dá ataques, quando fala que o comunismo está chegando sem ter a mínima ideia do que é o comunismo, é um tipo de bárbaro insível e bruto. Mas isso não quer dizer que todos os que aspiram à liberdade sejam insíveis, animais, de forma alguma. O ocidental, o liberal ocidental, o individualista ocidental é assim, mas não o indiano. E para isso a gente vai recorrer a um indiano, Sri Rajneesh Bhagwan. Depois ele tomou um caminho meio estranho, mas ele fala uma coisa muito interessante a respeito da necessidade de ser livre e natural. Ele pede que não se negue nada. Seja você mesmo. Parece simples, e é. Mas quando ele tentou, descobriu, como ser natural, que para ele não era ser natural. E a mente dele qual era?
O mais simples tornou-se mais complexo, e o ser natural fez-se perversão. Assim, naturalmente, ele sentiu que seria muito mais simples dizer a ele o que fazer, do que ficar com todo aquele contrassenso. Mas ele sentiu também que se não se colocasse sobre o assunto como sob a crista de uma onda, continuaria a mover em círculos e jamais alcançaria a segurança da praia. Ele percebeu que Tilopa, através de Bhagwan, dizia-lhe muitas coisas e muitas vezes o que era realmente uma viagem espiritual. Tudo mais, ascetismo, alimentação excêntrica, renúncia, estar sentado à maneira de Buda, era secundário. E nada realmente se modificaria, a não ser que, através da percepção, a atitude, o relacionamento com a realidade também se modificasse. Compare a profundeza disso com a rasura oca do liberal de nome de bicicleta, ou com o gordinho estúpido que é herdeiro. Bhagwan afirma que Freud, Jung e Wilhelm Reich criaram no Ocidente a situação para uma explosão tântrica e que havia chegado o tempo dela acontecer. Mas ela nunca aconteceu, porque o liberalismo explodiu no seu lugar. Mas ele diz que, a menos que a nossa percepção também venha a explodir, depressa todos seremos dinamitados em consequência da loucura a que nos estamos entregando. Ele previu o Ocidente. Ele previu o liberalismo. Bhagwan, o alquimista definitivo, ajudou até usar a própria loucura, as compulsões neuróticas e nossas energias para criarmos a explosão interior e transformarmos nosso mundo íntimo. E há duas possibilidades para a humanidade nos dias presentes. Suicídio global, que é o caminho que o Ocidente, o capitalismo, o liberalismo, os bicicletas, os herdeiros gordinhos inúteis, nanicos, e todo tipo de gente que apoiou determinado tipo de conduta, né, e até hoje está inconsolável e anda matando as pessoas nos bares de Curitiba, essa é uma das possibilidades. Ou a outra é um despertar espiritual. Essa que é a questão. O despertar espiritual. Esse é o maior inimigo do liberalismo. Não é o comunismo, não é o socialismo, não é o comunitarismo, não é o anarquismo. É o despertar espiritual. O problema do liberalismo, o problema do Ocidente não é ser ateu, nem ser ateizante, é ser profundamente anti-espiritual. É claro, o bárbaro, o animal, ele não é espiritual. Não, esse tipo de animal. Em Puna, os primeiros rumores de uma revolução já podiam ser ouvidos. A corrupção e a decadência interiores foram sendo paulatinamente extirpadas do principal ponto em que se encontram, nas raízes da nossa mente, na nossa percepção, mas não através de ideologias ou moralidade impostas, vindas de fora. As revoluções políticas não são nada comparada a essa outra que é necessária, pois ela requer que morramos para o nosso velho eu, a fim de que, como a fênix de suas cinzas, ergamos para um novo nascimento, para uma nova ordem. Esse é o suicídio definitivo. Ele requer uma coragem totalmente diferente daquela pedida para a morte comum, porque não é o nosso corpo que morre, é a realidade da nossa mente. É todo o sistema do nosso mundo penosamente criado que devem ser aniquilados. Tilopa, um indiano, diz: os que não creem em Mahamudra são insensatos, que se chafurdarão sempre na angústia e na tristeza. E o que diz Bhagwan? Ele afirma que por que Tilopa chama essas pessoas de insensatos? Não chama de pecadores, não chama de religiosos. Chama-os simplesmente insensatos. Porque não crer é perder a maior beatitude que a vida nos pode dar. Essas pessoas, modernamente os liberais, são simplesmente insensatos. Porque assim é, a menos que você confie. Toda beatitude, todos os momentos de beatitude surgem apenas
quando você se entrega, quando cede. E eu concordo muito com Rajneesh na Suprema Compreensão, que é de onde eu tiro essas ideias. Mesmo a morte pode ser bela. Bhagwan disse, se você for capaz de ceder diante dela. Da vida, o que quer dizer? Se você se entrega, a vida é a maior bênção, a maior graça. Você está perdendo a dádiva fundamental porque você não pode confiar. Já reparou que por isso essas pessoas são paranoicas? Eles não conseguem confiar. Ou confiam cegamente. Na verdade, eles não confiam, eles obedecem a mensagem que vem do WhatsApp. Eles não têm fé e não têm espiritualidade. E eles efetivamente não confiam, por isso são paranoicos. Mas eles obedecem cegamente. Isso é ruim. Naropa, sério e leal, diz, o vácuo não precisa de confiança. Mahamudra repousa sobre o nada, sem fazer esforço, mas permanece desprendido e natural. É possível quebrar o jugo, para só assim ganhar a libertação. A verdadeira liberdade não é fazer com o outro o que a gente quiser. Não é oprimir. A experiência do definitivo não é absolutamente uma experiência, porque quem experimenta está perdido. E onde não há aquele que experimenta, o que se pode dizer da experiência? Quem vai dizer qualquer coisa? Quem vai relatar a experiência? Quando não há sujeito, o objeto também desaparece. Essa é a questão do ego, é a questão do eu, que Freud acabou de tratar. Mas essa é a visão indiana do que fazer com o eu. O conhecimento está ali, mas o conhecedor está ausente. Porque quando não há sujeito e o objeto desaparece, as margens também desaparecem. Existe apenas um rio de uma experiência permanente universal. Mas esse tem sido o problema dos místicos. Eles alcançam o definitivo, mas não pode relatar o que lhes vem após. Não pode relatá-lo a outros, que gostariam de ter essa compreensão intelectual. Tornaram-se um com o outro o definitivo. Todo o seu ser o relata, mas a comunicação intelectual é impossível. O indiano, ele não tem essa ilusão do Ocidente, que ele é o portador da verdade e deve impô-la. A verdade, para o liberal, para o ocidental, ela é diferente do que deveria ser. A verdade alcançável da maneira indiana é como um fazedor de pipi. Vamos colocar o fazedor de pipi dos homens. Alguns têm, outros não têm. Alguns usam de um jeito, alguns usam de outro. Tá tudo certo. O que você não pode fazer é como o ocidental, enfiar o seu amarra nos outros. Certo? Poderão, dizem os indianos, pegar essa liberdade, essa compreensão, essa consciência, esse entendimento te dá, se você estiver pronto para receber. Poderão permitir que você alcance isso, mas só se você permitir, só se você for receptivo e aberto. As palavras não permitem alcançar isso. Os símbolos não ajudam. Teorias e doutrinas não servem para absolutamente nada. A experiência é tal que mais se assemelha a um experimentar do que a uma experiência. É um processo. Começa, mas jamais termina. E eu concordo com o que a Rajneesh disse aqui. Você entra nessa experiência, mas nunca possui. Você entra no conhecimento, mas jamais é dono dele. É como uma gota caindo do oceano, ou o próprio oceano caindo na gota. É uma fusão profunda, uma unidade. Você simplesmente se dissolve. Nada fica para trás, nem um traço. Então, como você vai se comunicar? Você vai voltar para o mundo que está no vale? Você vai voltar para a noite escura e dizer que encontrou a luz? Todos os místicos em todo o mundo sempre se sentiram impotentes no que se refere à comunicação.
A comunhão é possível, mas a comunicação não é. Isso deve ser entendido desde o princípio. Isso é o cerne da civilização indiana. A comunhão possui uma dimensão totalmente diferente. E o individualista, o ocidental, é absolutamente inato para a comunhão. Porque ele só crê no indivíduo, ele só acredita na própria força. Ele vê todos os outros como maus. A comunicação se faz de cabeça para cabeça. A comunhão, no entanto, se faz de coração para coração. Comunhão é um sentimento. Por isso que o ocidental não compreende. Comunicação é conhecimento. Só palavras são dadas, só palavras são ditas, só palavras são recebidas e só palavras são compreendidas. E as palavras são tais, a própria natureza das palavras é tão morta, que nada que é vivo pode se relacionar através delas. Mesmo a vida comum, deixando de lado o definitivo. Mesmo na experimentação comum, quando você vive um momento grandioso, um momento estático, quando realmente você sente alguma coisa e torna-se alguma coisa. É impossível dizer através das palavras. Ou de fotos no Instagram, de status, de tweets. Não dá, cara. Rajneesh diz que na infância dele ele costumava ir ao rio, logo ao amanhecer, num povoado pequeno, e um rio muito preguiçoso de planície, dando a impressão que nem fluía. Pela manhã, quando o sol ainda não havia se levantado, não se pode ver o que ocorria. Tão lento e silencioso era o rio. Pela manhã, quando não havia ninguém ali, antes dos banhistas chegarem, o silêncio do rio era espantoso. Nem mesmo os pássaros cantam ainda pela manhã. É muito cedo e não há som algum. Apenas uma insondabilidade penetra tudo, e o cheiro das mangueiras suspendia-se ao longo de todo o rio. Ele costumava ir até lá, para o mais recuado canto do rio, só para estar ali, só para se sentar. Não havia necessidade de fazer nada. Só estar ali já era o suficiente. Tão bela era a experiência. Ele tomava banho, nadava e, quando o sol se erguia, ia para a outra margem, para a vasta extensão da areia. Enxugava-se sobre o sol, deitava e às vezes adormecia. Quando ele voltava, a mãe dele perguntava: onde você estava? O que você fez durante a manhã? E ele respondia: nada, porque realmente ele não estava fazendo nada. Ela falava: como isso é possível? Durante 4 horas você não esteve aqui? Como é possível que você não tenha feito nada? Você deve ter feito alguma coisa. Ela tinha razão. Mas Rajneesh também não estava errado. Ele não tinha estado a fazer coisa alguma. Ele simplesmente estava ali, como rio, sem nada a fazer, deixando que as coisas acontecessem. Se ele sentia vontade para nadar, preste atenção, se ele sentia vontade de nadar, ele nadava. Mas não era um ato da parte dele. Ele não estava se esforçando. Se ele sentia vontade de dormir, ele dormia. As coisas aconteciam, mas não havia nada que as fizesse acontecer. Essa foi a primeira experiência de Satori, junto daquele rio. Nada a fazer, só estar ali, simplesmente, enquanto milhões de coisas aconteciam. Essa é a visão indiana. Eu falar quantos habitantes tem a Índia, 1.432.000.000, quantos quilômetros quadrados tem a Índia, 3.287.000, blá, 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 blá. Qual é o PIB da Índia, em dólares paritários, 1 trilhão, 14 trilhões. Isso não vai dar uma compreensão sobre a Índia. A Índia não são números. A Índia não é uma área. A Índia não é uma população. A Índia é uma civilização. É uma civilização. Só chegou aqui quem suportou a leitura do Bhagavad Gita, dos versos do Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, o maior poema épico do mundo. Só as pessoas que querem isso chegar. E você agradeço. Muito obrigado.